Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Bom, nessa aula a gente vai aí dar continuidade ao conteúdo de geometria espacial. Nesse caso a gente vai abordar o segundo poliedro aí, que são as pirâmides, tá ok? Então, trago aqui para vocês em destaque, né, algumas pirâmides, né, como a pirâmide triangular, pentagonal, a retangular e o prisma triangular regular ou tetraedro. Qual a diferença entre o tetraedro e a pirâmide triangular? É que no caso do tetraedro, todas as suas medidas são iguais. E aí, logicamente, existem algumas particularidades nisso, mas que a gente pode trabalhar com ele como se fosse uma pirâmide triangular normal, tá certo? A gente vai abordar como a gente fez nos prismas, né? Algumas pirâmides, né? Como a gente vai começar pela pirâmide triangular ou tetraedro. Eu estou abordando aqui o tetraedro, que aí é uma pirâmide que possui todos os lados iguais para facilitar aí um pouco, né? A ideia é já abordar dois conhecimentos em um só, tá certo? Vamos falar sobre a área da base. Como é que eu calculo a área da base? Considerando que é um tetraedro, logo eu tenho um triângulo com três lados iguais. Tendo um triângulo com três lados iguais, eu posso ter aqui a sua altura. Essa altura a gente já viu, a gente chama isso aqui de apótema. Seria o apótema da base, tá certo? Isso tudo levando em consideração para que a gente possa encontrar essa área da base. Então ali eu tenho o apótema e aqui eu teria a base. Logo eu tenho duas fórmulas para poder trabalhar com essa área da base. Eu posso fazer aqui para encontrar esse apótema, né? Eu posso fazer aqui o L raiz de 3 sobre 2. Com essa fórmula eu descubro o apótema, que seria a altura desse triângulo. Consequentemente, se eu tenho altura e tenho base, eu posso usar a fórmula, né? Base vezes altura dividido por 2, que aí eu encontro a área desse triângulo. Poderíamos ainda considerar, né, que esse triângulo possui os três lados iguais, logo poderíamos usar a fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Área total. Como a gente tem um tetraedro e as quatro faces são iguais, é só calcular, né, uma área de uma dessas faces e multiplicar por 4, e aí nós teríamos a área total, certo? Para acharmos o volume desse tetraedro, devemos levar algumas coisas em consideração. Primeiro, sempre a altura aqui das pirâmides parte aqui do vértice e vem até o meio dessa imagem, tá certo? É traçada aqui e vem até o meio dessa imagem. Logo, se a gente pega aqui o meio e traz aqui para o vértice aqui da base, percebe que eu tenho aí um triângulo retângulo. Nesse caso aí do tetraedro, se a gente tivesse a necessidade de descobrir essa altura, poderíamos usar essa fórmula aqui, ó, L raiz de 3 sobre L raiz de 6 sobre 3. Lembrando que essa fórmula para descobrir a altura ela só serve se for para a pirâmide de lados iguais, no caso sendo a base um triângulo, no caso aí um tetraedro. Então essa fórmula aqui ela cabe aqui só para esse tipo de pirâmide, ok? No mais, para descobrirmos aí o volume, área da base vezes a altura dividido por 3. Essa vai ser a fórmula para a gente descobrir o volume de todas as pirâmides, tá certo? Vamos abordar mais algumas, né? Vamos ver a pirâmide de base quadrangular. No caso eu tenho aqui minha base sendo um quadrado, poderíamos levar em consideração sendo um retângulo. Então para descobrirmos a área da base, fazemos base vezes altura. Tá ok? Lembrando que essa base, essa altura, eu estou levando em consideração tudo a face referente à base dessa pirâmide, tá ok? Para descobrirmos aqui a área lateral, eu devo levar algumas coisas em consideração, né? Estou querendo descobrir, preciso descobrir primeiro a área de uma dessas faces, para depois multiplicarmos pelo total, né? Então aqui eu também tenho essa altura da lateral aqui dessa pirâmide, né? Então eu vou traçar aqui as linhas para facilitar o processo. Então eu tenho aqui, ó, a altura da pirâmide, certo? Tenho aqui a metade justamente aqui dessa lateral da pirâmide, certo? É bom a gente traçar isso para a gente poder observar. Aqui, ó, tá certo? Eu estou dividindo aqui a pirâmide ao meio
Então, essa partezinha que a gente tem aqui é justamente essa parte que nós traçamos aqui no meio. Então, quando for necessário a gente calcular essa altura da lateral, que nós chamamos de apótema lateral, podemos trabalhar aqui e vamos trabalhar bastante com o Teorema de Pitágoras, tá certo? E aí, envolvendo o Teorema de Pitágoras, nesse caso, essa altura lateral ela é chamada de geratriz, justamente para diferenciar, né? Apótema lá é a altura da base, geratriz a altura da face lateral. Mas nada impede que os enunciados falem apótema lateral, apótema da base. É ficar aí atento, prestar atenção no enunciado para não se confundir, tá certo? E aí, se eu tenho a geratriz, que é essa altura da face lateral, e se eu tenho aqui a medida da base, usando base vezes altura dividido por 2, eu descubro a área lateral de uma das faces. Logo, se eu multiplico por 4, eu encontro a área de todas as faces laterais. Estou levando em consideração que a base da minha pirâmide aqui é um quadrado e não um retângulo, certo? A área total é a área da base mais 4 vezes a área lateral. Lembrando que pirâmide só possui uma única base. Volume, como eu já falei, o volume é igual para todas as pirâmides. Área da base vezes a altura dividido por 3. Tá ok? Vamos aí para a pirâmide de base pentagonal. Tá certo? A minha base vai ser um pentágono, então muito parecido com os prismas, né? O prisma de base pentagonal. Temos aí 5 triângulos na base, então como esses 5 triângulos aqui da base são triângulos equiláteros, lados iguais, para calcular a área de um deles, né? Usamos a fórmula da área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso eu multiplico por 5, logo eu descubro aqui a área da minha base, que é 5 vezes a fórmula da área do triângulo equilátero. Tá certo? Esse pontilhado que eu estou acrescentando aqui, ó, a gente já viu, né? Trata-se do apótema da base, tá certo? Que para a gente calcular a fórmula é L raiz de 3 sobre 2. Estou só repetindo, né, para estar enfatizando aqui, para facilitar o processo de memorização, certo? Área lateral, minha lateral é um triângulo, base vezes altura dividido por 2, levando em consideração, deixa eu marcar aqui, que essa linha aqui do meio, tá certo? Essa linha daqui do meio, formando aqui um ângulo de 90 graus, isso é a minha geratriz, tá certo? Isso aqui é a minha geratriz, tá ok? Que aí a gente vai trabalhar com o Teorema de Pitágoras, tal. A gente viu ali na pirâmide de base quadrangular. A área lateral, eu vou pegar a área da base e vou somar com 5 vezes a área lateral. Por quê? Porque minha base aqui é um pentágono, portanto ela tem 5 lados, ok? O volume, como eu venho falando, área da base vezes a altura dividido por 3. Cabe aqui lembrar, o volume da pirâmide é a terça parte do volume de um prisma. Ter aí o cuidado com essa relação entre o volume da pirâmide e o volume do prisma. Tá ok? Para a gente finalizar, vamos falar sobre a pirâmide hexagonal. Temos aí um hexágono, né, sendo a base dessa pirâmide, composta aí por 6 lados. Quando nós dividimos aqui, nós temos 6 triângulos equiláteros. Logo, para a gente calcular a área da base, eu vou pegar a fórmula da área de um triângulo equilátero e vou multiplicar por 6. Com isso, eu descubro a área da base desse hexágono. Área lateral, novamente, minha lateral é um triângulo. Vou fazer aqui base vezes altura dividido por 2. Geralmente, essas faces laterais são triângulos de lados diferentes. Então, dificilmente eu vou usar outra fórmula que não seja essa, tá ok? A área total vai ser a área da base mais 6 vezes a área lateral, porque eu tenho 6 laterais, ok? E o volume, área da base vezes a altura, dividido por 3, certo? Estou trazendo aí um exemplo para a gente ver aí como é que a gente poderia aplicar a fórmula ou alguma coisa assim do tipo, né, de maneira mais prática, digamos assim. Então esse exemplo vai nos dizer o seguinte, ó, uma pirâmide de base quadrada tem 18 metros de altura e 20 metros de apótema lateral. Ó, apótema lateral, esse apótema lateral, cabe aqui lembrar que ele é a nossa
esse apótema lateral aqui, ó, é a nossa geratriz, tá certo? Vamos deixar marcado aqui. Deixa eu só consertar aqui, porque senão vai começar a subir tudo ali, certo? Então deixa eu deixar marcado isso aqui. E aí nós temos a nossa geratriz, tá certo? Bom, e aí como nós temos aqui a nossa geratriz, pede para que a gente calcule, vamos ver aqui, a área da base e o volume da pirâmide. Está pedindo para a gente fazer duas coisas, calcular a área da base e está pedindo para a gente descobrir o volume, tá certo? Se fosse uma questão de gabarito, logicamente que eu teria que seguir a ordem aqui das perguntas para procurar alternativa no gabarito, certo? Vamos primeiro colocar a pirâmide. Então, é essa pirâmide que nós temos aqui, e eu já estou trazendo aqui um plano interno, destacando aqui alguns pontos que o enunciado trouxe para a gente. Primeiro, o enunciado fala que a altura da pirâmide equivale a 18 metros, que o apótema lateral que eu coloquei ali, a nossa geratriz, corresponde aqui a 20 metros. Nós não temos a dimensão da base dessa pirâmide, mas eu consigo descobrir isso. De que maneira? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Aí aqui eu estou utilizando, veja só, as letras que eu coloquei nessa imagem. Esse M representa aqui a geratriz, o P representa a metade da base da pirâmide. Eu falei para vocês que essa dimensão aqui é o que divide a pirâmide ao meio. Então, a partir do momento que eu descubro o valor dessa letra P, é só multiplicar ela por 2. E aí eu encontro a medida da lateral dessa pirâmide, porque minha pirâmide é uma pirâmide de base quadrada, ok? E temos a altura. Então, a gente vai substituir. M, que é a geratriz, equivale a 20, então vai ficar 20 ao quadrado. P, que está representando a metade da base da minha pirâmide, eu não sei quem é, estou querendo descobrir. E a altura da pirâmide equivale a 18. Vou calcular 20 ao quadrado, dá 400. 18 ao quadrado, 324. Organizando a equação, eu vou ter aqui esse 324, que se eu passar para o primeiro membro, ele vai ficar negativo. Logo, se eu subtraio 400 menos 324, dá 76. E como o P está elevado ao quadrado, a gente sabe que o inverso da potenciação é uma radiciação. Então, eu adiantei e já fiz todo o processo e já coloquei aqui a raiz do 76. Como 76 não é um quadrado perfeito, não existe a raiz quadrada aqui, eu não vou me preocupar em calcular essa raiz agora não. Eu vou dizer que a letra P vale raiz de 76. Poxa, professor, mas a lateral aqui não vou ter que dobrar? É o que eu estou fazendo aqui. Então, a minha lateral vai ser 2P, ou seja, 2 vezes o valor dessa letra P. Então, minha lateral vai ser 2 raiz de 76. Por enquanto, eu mantenho dessa forma, porque agora é que eu vou fazer os cálculos, né? Área da base, como é que eu calculo a área da base? Minha base é 1 quadrado. Então, eu vou multiplicar essa lateral aqui quantas vezes? 2 vezes. E depois eu vou calcular o volume, que vai ser a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Vamos então para a área da base. Eu vou pegar o 2 raiz de 76 e vou multiplicar aqui 2 vezes. Como eu vou multiplicar 2 vezes, vale lembrar aqui que quando eu multiplico raiz de 76 por raiz de 76, eu vou apenas cortar a raiz e repetir o número 76, porque aqui vai ficar 76 ao quadrado dentro da raiz. Então é só eliminar a raiz. E multipliquei os números que estavam fora. O 2 por 2 daqui também deu 4. 4 vezes 76, que corresponde a 304. Então, 304, né? Lembrando que como é área, é metros quadrados, porque aqui no enunciado foi dado em metros, achamos a área da base. O enunciado pediu a área da base, achamos. Falta agora o volume. Para descobrirmos o volume, área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é 304. Lembrando que a altura, o enunciado já nos forneceu, a altura equivale a 18. Tá ok? Então vamos aqui multiplicar
e dividir. Se você quiser, você pode pegar aqui, ó, e dá para simplificar. Ó. 18 dividido por 3 corresponde a 6. Então, é fazer 304 vezes 6, que corresponde a 1824. Como é o volume, temos aí metros cúbicos. Tá ok? Então, encontramos a área da base, encontramos o volume, trabalhamos aqui com o teorema de Pitágoras, trabalhamos com essa ideia aqui de manter a raiz, não precisa se preocupar em estar procurando o valor de raiz que não é exato, deixa que de repente mais para frente, durante o desenvolvimento, aparece um processo mais fácil que faz com que a gente possa estar eliminando a raiz, certo assim? E aí eu trago para vocês um exercício, que é o exercício de número 26, referente a pirâmides, um exercício com essas 3 questões e mais essas 3 questões aqui, são 6 questões ao todo, para a gente poder estar exercitando aí a ideia de pirâmide, ok? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, forte abraço e até mais.